Bom, fazendo o resuminho, então, o André Luiz e o Vicente foram convidados pelo Aniceto para fazer uma excursão de aprendizado. Eles iam até a crosta, de Nosso Lar até a crosta, eles saíram de lá volitando. No meio do caminho, o clima ficou meio pesado, eles começaram a andar e chegaram num lugar que eles chamam de posto de serviço. Esse lugar tem uma grande muralha, um castelo, e o Aniceto então convidou eles a fazer uma parada lá. Quando eles iam prosseguir a viagem, o chefe lá do posto de serviço falou que Você tinha uma gostou? grande tempestade Deixe o seu magnética, like, que para o inscreva-se no Aniceto não canal, seria nada. acione Mas o para o André sininho. e para o Vicente, que eram novatos, era bom eles continuarem no castelo. Que à tardezinha ia ter um trabalho de assistência e eles poderiam fazer um aprendizado assistindo ao trabalho de assistência que ia ser feito aquela. Então, nós no capítulo anterior, no capítulo 25, nós fomos até o final do tratamento que foi feito com aquelas pessoas. Vocês lembram que era quase 2.000 pessoas, mas só tinha 200 que poderiam receber um tratamento melhor. Desses 200, a maioria não pôde receber o sopro curativo. Dos que receberam, só 2 levantaram. Mas mesmo assim, eles acharam que o trabalho foi muito produtivo. Então, isso daí é interessante para a gente ver a quantidade de espíritos que desencarnam pensando que eu acabou, entram nesse sono aí e fica até complicado de assistir ele. Todo esse trabalho só conseguiu levantar 2. Esses 2 saíram como dementes, eles acharam que morreu, acabou, agora eles estão vendo que não acabou, essas pessoas aí que são espíritos, estão correndo que nem maluco dentro da cidade lá no castelo. Eles nem foram atrás porque sabem que uma hora eles vão ter que cair na real e aí vai ser feito todo um trabalho para esse pensamento. Então, o mais importante até agora, esse pensamento que morreu, acabou, é horrível, tá? E hoje, então, terminou o trabalho, fizeram as orações e o pessoal começou a se reunir para bater papo, né? Conversar. Então, o André Luiz, no capítulo 26, o capítulo chama Ouvindo os Servidores. Então, aquele pessoal todo que trabalhou nos trabalhos, estão agora conversando, formaram vários grupos. Vamos para o capítulo 26, então. Ouvindo o servidor. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia senhoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o menor gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Legal, dá uma paradinha para a gente situar, então. Então, esse Alfredo é o chefe do posto. Terminou esse trabalho, ele começou a conversar com o pessoal. Mas ele estava recebendo a visita de Ismália. Ismália já é de um plano superior, né? E ela está fazendo uma visita que ela costuma fazer uma vez por mês. Então, ela e o Alfredo, já foi explicado, tiveram um relacionamento no passado. O Alfredo visou na bola, está aí penando para poder ter um contato maior com a Ismália. E a Ismália, pelo que a gente viu até agora,
ela é muito mais evoluída que o Alfredo e o resto do pessoal do posto aí. Então, todo esse pessoal veio para conversar com a Ismália, porque era grande admiração. E a Ismália tratava todo mundo como maternalmente, ele fala, né? Mesmo sendo algumas com um aspecto bem mais envelhecido que ela, tá? Então parece que o espírito, quando desencarna e está desequilibrado, ele tem uma aparência mais jovial, tá? Bom, o Alfredo também, que é o chefe do posto, numa atitude paterna, ele era o administrador, mas ele não tinha aquela arrogância do chefe bobo, né? O pessoal admirava ele como verdadeiramente um chefe, mas ele tratava todo mundo bem também, tá? E o André Luiz, então, está encantado com isso daí que ele está vendo. Vamos lá. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. O André Luiz é um bruto de um xereta, nós conhecemos, né? Então ele está vendo o povo conversar, ele já pediu autorização para... E ele vai contar para nós, então, o que ele está observando, né? Então o velhinho aí veio conversar com o chefe do posto. Vamos ver, então, quem é esse senhorzinho aí, o que ele está querendo. Vamos lá. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem hesitação. Nossos mensageiros certificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido. Não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Dá uma paradinha. Então, veja bem, os trabalhadores quem são? A Ismália, que é uma das mais evoluídas, ele contou nos capítulos anteriores, tem uma luminosidade que chama muito mais atenção. As senhoras que ficaram em oração com ela, a luminosidade já não era tão forte como a da Ismália, mas tinha o mesmo colorido. E depois, então, vinha o Alfredo, o chefe lá do mensageiro, o André Luiz, o Vicente tinha alguma luz também, e os trabalhadores já tinham uma luz mais fraquinha, mas tinham alguma luminosidade. Então, quem está conversando com o Alfredo é um trabalhador. Então, agora nós estamos vendo quem são esses trabalhadores. Parece que é alguém que está muito preocupado com a família, com como ficou a família depois que ele desencarnou. E ele, então, pediu notícias. E o Alfredo está falando que realmente ele tem notícias, mas que não são boas, não. O pessoal na Terra, eles estão sentindo muito a falta desse senhor que é um trabalhador no posto de serviço aí. Então, na Terra, ele poderia fazer muita coisa pelos filhos, mas agora que ele está desencarnado, o que ele pode fazer é esse trabalho que ele está fazendo, de equilíbrio, e esperar as coisas normalizarem, tá? Ele não pode ir lá na Terra, convencer o pessoal, vocês têm que melhorar, vocês têm que formar. Então, vamos lá, vamos continuar a explicação. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma, todavia não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta.
É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É Tem enfermidade. duas coisas, tem duas coisas interessantes aqui, tá? Então, ele faz uma distinção entre sentimento e sentimentalismo. Aquele negócio fingido que a pessoa tem, eu sinto tanta falta, mas não é uma coisa do coração, é um sentimentalismo. É uma coisa, sei lá, para aparecer, vamos dizer, vai. Um sentimento mesmo é outra coisa, é mais profundo, tá? Então, a saudade que fere, aquela saudade de, o que Deus fez, como que Deus foi tirar ele justamente agora, isso daí, então, ele fere, ele não é uma coisa boa, tá? Então, você está contra a vontade divina. A vontade divina foi que houvesse todo um planejamento reencarnatório. E a gente viu no estudo do Livro dos Espíritos que 2 horas são muito respeitadas. A hora do encarne e a hora do desencarne do espírito. Isso está no planejamento espiritual. Então, se a gente... Ele pode até ser adiado, o momento do desencarne. Nós vamos ver em outros trechos do estudo aí que os espíritos podem fazer um tratamento para que a pessoa fique mais alguns dias, algumas horas, além do prazo que foi planejado na reencarnação dele. Mas é um trabalho excepcional com um propósito determinado. Então, está programado. Foi feito um planejamento. Então, a gente tem que aceitar, tá? Vamos lá, enfermidade. Do coração, é a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. E de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos à noite, quando me concentro nas preces habituais. Sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Dá uma paradinha aí que isso é importante também. Então, veja bem, ele reconhece que o Alfredo tem razão. E o Alfredo está todo sensibilizado, porque está vendo o desequilíbrio que tem. Esse senhor, então, que é um trabalhador, está sendo perturbado porque ele sente que a esposa e os filhos, à noite, pensam muito nele. Eles não se conformam que ele tenha desencarnado. Isso tem atrapalhado muito esse espírito que está em trabalho no plano espiritual. Então, ele está pedindo para fazer uma visita, porque ele se sente muito, muito perturbado com a esposa e os filhos que não se conformam dele ter desencarnado, tá? Então, ele está dizendo que o trabalho dele não está rendendo, que ele não consegue descansar à noite, e ele gostaria de dar uma melhorada na situação. Então, ele reconhece que o Alfredo fala que não seria bom ele ir agora, mas ele insiste no pedido. Vamos ver o que o Alfredo fala. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessito do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa?
Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Legal. Dá uma paradinha aí, porque é importante isso daí, tá? Então, ele gostaria de ir à crosta, porque tem um centro espírita perto da casa dele. Ele gostaria de mandar uma mensagem. Então, o coração dele ainda é frágil. E ele sente muito, então, essa rogativa, essa revolta da esposa, dos filhos. Isso está atrapalhando muito ele. Então, o que ele gostaria de, pelo menos, ir nesse centro espírita e mandar uma mensagem para a esposa e para os filhos, que eles deveriam se conformar, porque ele está muito perturbado, tá? E o Alfredo não respondeu negativamente, não. Vamos ver o que o Alfredo vai falar. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender e, com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creio que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Olha que interessante. Então, dá para fazer isso daí, tá? Por isso que o Alfredo não respondeu em negativa, dá para fazer. Nossos emissários, então tem gente do Poço de Socorro que vai à crosta, são os emissários do Poço de Socorro. Entretanto, o Alfredo ficaria preocupado com esse senhorzinho, porque esse senhorzinho não está firme ainda para fazer isso, entendeu? Creio que seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. Mas o que eu achei mais interessante aqui, você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem da experiência nova. Então, Jesus, ou Deus, ou os mentores, ou o pessoal da espiritualidade, não faz nada para castigar, tá? Mas eles estão precisando de um aprendizado, então, mesmo não se conformando, isso daí tem um propósito, o Alfredo está falando. Vamos continuar. As dificuldades que ela vem amargando com sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois de sua vinda. Dá uma paradinha aí, porque o Alfredo aí não está consolando o senhorzinho não, tá? Então ele está falando para o Alonso que tem um propósito de essa separação. Então é para refazer o aprendizado, como a gente falou agora há pouco, tá? Melhorando o coração. Mas ele falou que os filhos pertencem a Deus, não são filhos do Alonso, são filhos de Deus. Então Deus, quando fez um planejamento reencarnatório, a espiritualidade fez um planejamento, pôs esses filhos de Deus na condição de filhos do Alonso. Mas não são filhos do Alonso. Cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar das próprias realizações. Então eles estão sentindo a falta do pai. Está na hora deles se mexerem e providenciarem as próprias realizações. Porque a revolta ainda está visitando, eles são almas invigilantes. Estabeleceu-se a desordem doméstica.
Então vamos lá. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão delicado é você a família do sangue que, por agora, não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Olha aí o sentimentalismo de novo, tá? Então, estabeleceu-se a desordem, a coisa lá está complicada. E o Alfredo, sabendo que esse cara é muito preocupado com a família, então eles precisam se conformar antes desse cara visitar a família. Porque se ele visitar a família do jeito que a família está desequilibrada, ele vai se desequilibrar também, tá? Então, por isso que o Alfredo acha que não está na hora ainda desse senhor visitar a família dele, tá? Você é tão dedicado à família de sangue que por agora não sinto com bastante preparo a ver o teu lar como que tá? Então a gente tem que se conformar. Vamos lá que ele vai contar um caso agora. Há tempos... Autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da costa a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram... Dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha aí, porque isso daqui é importante, tá? Então, ele está contando um caso de 2 trabalhadores que foram visitar a família na crosta. Chegou lá, também viram a viúva, os filhinhos, numa situação de desequilíbrio. E eles foram surpreendidos com essa situação. E eles não puderam mais voltar. Se eles não puderam mais voltar e ficaram ligados àquela situação na crosta, eles se tornaram obsessores da mulher e dos filhos. Porque eles já estavam num posto de socorro, numa harmonização. Foram na crosta e não conseguiram voltar. Então eles se tornaram obsessores dos familiares. Então está aí uma prova de que não é bom. A gente está chamando quem desencarnou recentemente para o nosso plano. Porque quem desencarnou recentemente precisa primeiro um fortalecimento do sentimento, para não cair nesse sentimentalismo que não é bom, entendeu? E se tornar um obsessor da família, porque ele ficou tão ligado ao que estava acontecendo naquele desequilíbrio na família dele, que ele não conseguiu voltar mais ao posto de socorro. Vamos lá, não vigiaram. Ouvirem demasia os prantos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pela visão das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam rogando esclarecimentos pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Legal, então nós encerramos o capítulo 26. Então o velhinho se conformou, tá? O Alfredo mostrou a ele que para fazer um trabalho de assistência, de harmonização na família, ele precisaria fortalecer as asas, né? Ele diz aí, voos de grande altura pedem asas fortes. Porque aqueles 2 que ele deu o exemplo, eles praticamente,
Vocês já viram caçar passarinho com visgo, né? Você pega uma vareta, põe um visgo, e o passarinho, você põe uma isca. O passarinho vem, senta no visgo e não consegue voar mais, tá? Então foi o que aconteceu aqui com esses dois. Eles foram para ver a família toda desestruturada, eles entraram então num sentimentalismo, eles ficaram presos no visgo, tá? Então eles não conseguiram voltar para o posto de socorro. Então todo o trabalho perdido. E eu achei interessante aqui que o Alfredo falou, nem sei quando é que eles vão poder voltar, tá? Então eles vão ter que superar esse sentimentalismo. Quando eles estavam no posto de socorro, era mais fácil. Agora que eles estão envolvidos nas coisas da terra, que eles se tornaram obsessores da família, o Alfredo diz, nem sei quando é que eles vão conseguir. E aí, pessoal, alguma coisa a comentar do capítulo 26? Bom, vamos lá, então a gente deixa para comentar no final. O capítulo 27, então, vai tratar de o caluniador. Então vai ser muito interessante esse capítulo aí, tá? Enquanto o pessoal estava batendo papo lá, vamos ver o que aconteceu agora aí. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivamente e gritou histericamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Ao contato pessoal. Dá uma paradinha aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então nós vimos que o pessoal que está dormindo está num barracão de 3.000 metros de comprimento, tá? Mas parece que tem algumas câmaras aí. Câmaras deve ser algumas celas, algum cômodo menor. E o Aniceto, então, que é o chefe lá dos mensageiros, chamou o Vicente e o André Luiz para entrar nessa câmara onde está esse tal de Paulo aí, tá? Quando eles entraram na câmara, eles levaram um susto, porque tinha um louco ali dentro, tá? O cara tinha um olhar inexpressivamente e gritou histérico, mas o Aniceto conhecia, né? Então, como vai, Paulo? Mostrando que conhecia, e no tom de voz, as palavras, deram ao louco um fluxo magnético e o enfermo já revelou uma profunda modificação. Então, o Aniceto de súbito aquietou-se de súbito. Sentou mais calmo, embora trêmulo, espantadiço. O cara estava piradão ainda, tá? Então, o Aniceto, que é o chefe lá dos mensageiros, chegou, continuou a conversa. Tem sentido melhora, Paulo? Perguntou ao nosso orientador, tocando-o no ombro. Então, para mim, esse tocando no ombro aqui está parecendo um tipo de um passe mais energético, tá? Para dar uma equilibrada no tal do Paulo. Vamos lá, ao contato. Pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Legal, né? Isso a gente vê nas quinta-feiras nos trabalhos, né? Então ele, por um hábito de linguagem, ele respondeu: vou melhorando, graças... Ele não conseguiu falar Deus. Então você vê que um espírito tão desequilibrado que a própria palavra Deus ele não consegue pronunciar. Então essa pessoa provavelmente está com um remorso tão grande de alguma coisa que ela fez que ela nem consegue.
Mas o Aniceto, então, incentiva ele, né? Vamos lá, faz um esforço. E ele conseguiu, com muito esforço, então, concluir, graças a Deus. Vamos lá, anotando-lhe. O sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos os dos primeiros e os que se encontrem desequilibrados nos serviços da regeneração. Sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Legal, né? Então, ele faz uma distinção aqui que é interessante para a gente que está estudando, tá? Então, quem está dormindo é digno de dó, ele está dormindo, não está acontecendo nada. Quem está sofrendo, ou por remorso, ou por culpa, revolta não, que revolta não é coisa boa, tá? Mas a pessoa está sofrendo principalmente por um drama, por uma revolta, por um arrependimento, ele está melhor do que o revoltado, o escarnecedor, o que está com ironia. Esses daí são perturbados que não estão tão bem como quem está sofrendo, tá? Quem está sofrendo, ele fala lá de nosso lar também. Nosso lar não tem gente dormindo, mas as pessoas que estão lá estão em sofrimento também. Então, quem geme e sofre está mais adiantado, tá? Está sofrendo porque já reconhece que pisei na jaca, tá? Preciso de ajuda. Então, aí já dá para ser socorrido numa câmara de regeneração, como o André Luiz trabalhou lá em nosso lar. Vamos lá. Designado o enfermo. Sob nossos olhos, afirmou, Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar em serviço diário eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam um estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrara garida nas câmaras de retificação. Vocês lembram dessa vampira aí? Lembra de uma mulher que chegou no portão lá com um ar sofrido? André Luiz falou assim, mas eles não vão deixar ela entrar. Aí os caras falaram, apura a tua visão espiritual aí. E ele viu um monte de manchas naquela mulher, e ele viu que cada mancha daquela era um feto que aquela vampira, aborteira lá, tinha tirado a vida, tá? Então, quando ela viu que ela não ia conseguir entrar mesmo, então a máscara caiu. E ela ficou maldizendo todo mundo, revoltada, tá? Então, ele está falando que foi a única, tá? Que a maioria que os samaritanos levam lá para as câmaras de retificação, lá em nosso lar, eles estão em sofrimento, tá? Então, chora, padece com as recordações do passado. Ainda não possui consciência, ainda precisa de todo um tratamento, mas o estar sofrendo já quer dizer alguma melhora, tá? Então, eram grandes sofredores que eram conduzidos, tá? Não acusavam padecimentos atrozes e revelavam estranho pavor das sombras, porque quando eles não tinham sido socorridos ainda, eles eram perturbados por essas sombras, tá? Então, eram gente que provavelmente tinham culpa no passado. Nós lembramos do caso do André Luiz. Então, tinha espírito dementado que perturbava muito ele, chamando ele de suicida, ele não se conformava, tá? Aí, quando ele rogou
que ele entrou em sofrimento, que rogou ajuda, foi possível levar ele lá para o nosso lar. Então é o que ele está fazendo a comparação aqui. Vamos lá, nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre-se no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Olha que legal aí, tá? A Ismália nós vimos na câmara, no barracão, lá no atendimento, orando, emitindo uma luz, equilíbrio perfeito. O chefe lá do grupo, o Alfredo, também está numa luz verde, emitindo isso tudo. Mas quando o André Luiz se concentrou no Paulo, com aquela capacidade de visão que ele adquiriu lá em nosso lar, ele viu que tinha uma tela, e nessa tela apareceu a Ismália, mas doente e enfraquecida. Então, olha o que está perturbando, o que está fazendo esse Paulo sofrer tanto. Ele está vendo várias mulheres, tá? Não é só a Ismália, mas a Ismália doente, enfraquecida, ansiosa. Então, tem duas Ismálias. A Ismália real, que está cheia de luz lá no grupo de socorro lá, e essa Ismália na mente da pessoa. Então, você vê que a pessoa está plasmando uma Ismália que não existe mais. E a mesma coisa o Alfredo. Então, o Alfredo emitindo luz verde, cuidando das pessoas, e aqui na mente dele é um Alfredo com muito cansaço, extrema velhice prematura. Então, o que tem na mente dele não corresponde à realidade. Por isso que ele sofre. Interessante isso. Vamos lá. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo chovia maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-los clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar mormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Dá uma paradinha aí para a gente lembrar dessa história, então, que o Alfredo contou, tá? Então, vocês lembram que o Alfredo, quando encarnado, trabalhava com esse tal de Paulo aí, e tinha alguma admiração por ele, alguma amizade, e esse Paulo fez uma fofoca danada, tá? Porque o Paulo estava de olho na Ismália. Então, ele não conseguiu nada com a Ismália, ele difamou a Ismália, e o Alfredo nem foi atrás de comprovar. O Alfredo maltratou a Ismália e a coisa complicou para o Alfredo, tá? Bom, então vocês lembram da história. Mas parece que esse Paulo aí não fez isso só com o Alfredo. Era costume dele, porque as mulheres, então tinha a Ismália e mais algumas mulheres, clamorosamente davam ideia de perseguidores, tá? Então, os maridos também, os maridos dessas mulheres. Parece que esse Paulo era especializado nisso. O que ele não conseguia, ele tentava destruir. Então, agora nós estamos vendo por que ele sofre, tá? Ele sofre, provavelmente vai bater um belo no remorso. Mas ele está vendo, então, a pisada de jaca que ele deu, tá? Vamos lá, vamos continuar.
Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Dá uma paradinha aí que eu não sei o que aconteceu aqui, que está um barulhão aqui. Achei. Acho que vai melhorar agora. Então, vamos lá. Isso daí, então, é possível. A Ismália, o Alfredo já estão em equilíbrio, já estão trabalhando no posto de socorro, mas na mente do Paulo aí a coisa está complicada ainda. E ele está sendo perseguido, tá? Então, Paulo vê a sua culpa, escarmento de suas culpas. Então, ele está sofrendo muito para ele sentir a culpa e vir a ter um remorso mais à frente, tá? Porque o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal. Então, ele pisou na bola. Se o Alfredo e a Ismália perdoaram, eles progrediram, eles continuaram. Mas esse Paulo aí ainda está dementado numa câmara lá. Carrega um crime cometido em qualquer parte. Seja que crime for, isso daí vai perseguir a pessoa criminosa então, tá? Vamos lá, paisagem real do espírito é o campo interior. Então, para esse Paulo, o que é real para esse espírito Paulo é o que está no interior dele. Não é o Alfredo equilibrado, emitindo aquela luz bonita e verde, nem a Ismália, aquela luz muito interessante. Para ele, o que é real é o que está no campo interior dele. É aquele Paulo, aquele Alfredo lá e aquela Ismália lá. Vamos lá. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossas almas. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestimos na divina luz da redenção. O esclarecimento não podia ser mais lúcido. Dá uma paradinha aí, porque isso daí é interessante, tá? Eu não, mas eu vejo muito as pessoas nas outras religiões cultuar o Jesus sofrendo, o Jesus choroso, o Jesus pregado na cruz, o Jesus com o ferimento no peito. Então, isso daí demonstra que a pessoa ainda está na tela mental, porque o que Jesus sofreu foi uma coisa que a humanidade provocou. Então, a humanidade, quem que é? Somos nós. Encarnamos, desencarnamos, e ainda temos essa imagem mental do Jesus flagelado. Aquele Jesus que andava pela praia, aquele Jesus que fazia o discurso no monte, aquele Jesus que punha as crianças no colo, não deixava repreender as crianças, a gente nem lembra desse Jesus aí. Por quê? Porque está cristalizado na nossa alma ainda o crime que nós cometemos. Jesus, o espírito mais evoluído que teve na Terra, nós fizemos até pregar ele na cruz. Então, isso daí é uma coisa que está ainda na mente, e é uma coisa que nós devemos trabalhar, tá? Então, quando a gente vê o culto de Jesus, deveria ser o culto do Jesus alegre, do Jesus sorridente, não o culto do Jesus na cruz, tá? Aquilo foi
uma fração de tempo muito curta na vida encarnada dele, tá? E essa fração muito curta é marcante ainda porque a gente tem culpa disso, tá? De alguma forma nós participamos disso. Vamos lá. Sentia mediante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave assinto. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente esse posto? Não respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Olha aí que legal. Então, desencarnado o Alfredo, desencarnado o Paulo, o Alfredo deve ter ficado sabendo que o Paulo estava sofrendo muito. O Alfredo, como gostaria de se reequilibrar, de se reharmonizar, de voltar a encontrar com Ismália, ele perdoou o Paulo. E olha o que ele fez. Ele foi procurar o Paulo e trouxe o Paulo todo dementado, pôs nessa cela aí. Vamos ver como é que está, então, o relacionamento do Alfredo com esse Paulo aí nessa cela, no posto de serviço. Vamos lá. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da benigada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Olha que legal aí. Então, logo que o Alfredo desencarnou, ele sofreu muito, porque ele tinha ainda muito rancor, ele vibrava ódio, desesperação. E depois de muito sofrimento, ele não conseguiu ainda ver a Ismália, nem a Ismália estava já trabalhando por ele, vibrando por ele, querendo ajudar ele. Mas ele nunca foi abandonado por ela, mas ele não conseguia ainda, porque ele estava com muito rancor ainda, a vibração de ódio, tá? Depois de muito sofrimento, então, ele compreendeu. Quando ele compreendeu, ele percebeu, então, que ele precisaria fazer alguma coisa para provar que ele tinha perdoado esse Paulo, tá? Então, ele intercedeu pelo amigo infiel, foi buscar ele em recanto abismal, porque o Paulo estava no abismo. Vocês lembram que o Chico fala que nós estamos na crosta, abaixo da crosta tem as trevas e abaixo da treva tem o abismo. Olha como esse Paulo estava numa situação tão complicada, tá? E o Alfredo deu um jeito de ir lá trazer ele. E ele está, então, hoje internado numa câmara, completamente dementado, lá no posto de socorro. Outra coisa que eu reparei aqui é que ele fala numa outra colônia, tá? Campos da Paz, parece que é o nome de uma colônia. E o posto de socorro é onde o Alfredo está trabalhando. É entre uma colônia e a crosta, está no meio. Mas, então, não é em nosso lar que o Alfredo está domiciliado. Ele está domiciliado nesse Campo da Paz. Mas essa atitude dele foi tão boa que ele se tornou administrador do posto de socorro. Vamos lá, trouxe o tutelado. Em sua companhia, trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa, mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Olha que legal essa evolução que teve, né? Então, ele desejou socorrer o Paulo. Desejou muito, tá? E ele trabalhou para isso, tá? Então, atualmente, ele conversa diariamente com esse Paulo.
No começo, a conversa, ele só se aproximou, ele não conseguia conversar. Depois, ele já conseguia conversar, necessitava de uma reconciliação. Mais na frente, ele já se tornou uma pessoa caridosa. Mais na frente, ele já tinha algum entendimento das situações. Então, ele já entendia o porquê do Paulo ter feito aquilo. Mais na frente, ele sentiu piedade do Paulo. Então, mais na frente ainda, ele já conseguiu sentir simpatia pelo Paulo. Então, ele conquistou verdadeira fraternidade, um amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Olha então a evolução de um perdão, tá? No começo, ele só queria ficar bem, tá? Necessitava de reconciliação. Eu estou perdoando, reconciliação. Mais na frente, piedade, caridade, quer dizer. Depois, entendimento. Depois, piedade. E, por fim, então, ele já se sentia irmão do ex-inimigo. Continuando, então. Fazendo uma pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismael tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Olha que legal, tá? Então, o Alfredo já consegue enxergar ele como irmão. Então, ele está mostrando aqui essa frase de Jesus: bater e abrir-se-vos-á. Mas não é de imediato, tá? Na primeira batida, eu me arrependo, eu quero perdoar o fulano. Acabou, abriu a porta, você já entra. Não é bem isso que ele está falando aí. Então, teve todo um trabalho do Alfredo de conquistar esse merecimento de sentir-se o irmão fraterno do Paulo, que era o ex-inimigo dele, tá? Então, para encontrar essa virtude, a verdadeira iluminação, não é de imediato. É um trabalho que tem que ser feito passo a passo, tá? E o Vicente, então, pergunta: e aí, esse Paulo vai ficar toda a vida aí dementado, indefinidamente? O instrutor fez um gesto significativo, dizendo: não, ele vai voltar breve para a Terra. Então, não é que ele vai se reequilibrar para poder voltar à Terra. Mesmo estando tão desequilibrado como está, parece que o pessoal já está fazendo um planejamento reencarnatório para ele. Então, nós vemos que não é só a Ismália e o Alfredo que perdoaram. Parece que tem uma das irmãs caluniada pelo Paulo que também já perdoou. E essa irmã já está encarnada. E o plano reencarnatório, então, vai encaixar esse Paulo como filho dessa irmã, que vai aceitar ele como filho dela, tá? Caluniada por Paulo, recebe agora Paulo como filho. E assim encerramos, então, mais um capítulo. E aí, pessoal? Complicado? Legal? O que vocês acharam? O remorso pega bastante, hein? Né? Você vê que ele sai da realidade, né? Mesmo as pessoas que ele viu que está equilibrado, ele não consegue ver. Ele consegue ver as pessoas de acordo com o crime que ele cometeu, de defamação, que provocou o revolta do Alfredo, que provocou a doença, o envelhecimento da Ismália. É só o que esse Paulo consegue ver, tá? E vai longe, né, Barana? Não vai tão longe por causa do Alfredo interviu, tá?
Então o Alfredo trouxe ele, está fazendo um tratamento de equilíbrio e já tem um plano reencarnatório para ele voltar para a Terra, tá? Então uma das mulheres que ele caluniou vai receber ele como filho. Então vai ser um filho problemático, provavelmente, porque ele não está um espírito reequilibrado, tá? Ele vai sofrer uma miniaturização, vai perder a memória e vai ser colocado numa célula-ovo no útero dessa mulher que ele caluniou, tá? E essa mulher, então, vai aprender a amar esse feto que está se desenvolvendo no corpo dela. E quando nascer, ele vai nascer com a memória zerada e vai ter uma nova oportunidade. Olha a bondade da divindade, tá? Então Deus castiga o caramba, Deus ama, pô. Deus só quer o bem, pô. Então olha cada plano bonito, bem planejado, são feitos para poder recuperar as pessoas da bobagem que elas fizeram, tá? O Paulo que fez a caca toda, o Paulo que fez as intrigas todas, tá? E mesmo assim o pessoal está apoiando o Paulo para o Paulo restabelecer-se. Fala quem ia falar, o César? Está aparecendo mais a história do Segismundo. É, né? Bem parecido, né? É. Então, essa história parece que vai ser no próximo livro, tá? Mas só pelo fato do que foi falado aqui, já dá para você ter uma ideia de como que as duas histórias se identificam, né? Essa daqui do Paulo e do Paulo com o Alfredo e do Segismundo lá. Legal, né? É. Então a gente tem essas bobagens aí, quando a gente veio daquelas religiões mais antigas, de cultuar o Cristo na cruz, o Cristo sofrendo, o sofrimento dele que livrou nós do pecado. Baboseira, meu. O que você pecar, você vai ter na tua tela mental, até você fazer um trabalho de reequilíbrio, até você pedir socorro, ou até depois de algumas encarnações, como está acontecendo com o Paulo. Então, não é que o sangue de Jesus, é tudo baboseira, tá? É tudo coisa de gente que não gosta de raciocinar. Então, olha que coisa formidável o Espiritismo está trazendo para a gente. E a gente fala assim, não, Deus castiga. Deus castiga o caramba, meu. Deus fez uma coisa tão bem planejada, nos planos da crosta para cima, que olha aí que formidável a história, pô. Pois é. E aí, pessoal? Não, né, Barana? Oi? A gente que resolveu o problema, né? Então, a gente deveria de ser menos bobo e de causar menos problema, tá? Às vezes eu estou andando na rua de automóvel aí, eu sofro uma fechada e vem aquele fervura no meu sangue que é normal para todo mundo, tá? Aquela fervura no sangue, todo mundo tem. Só que uns que já têm raciocínio, que já estão lendo a doutrina, estão lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá um breque nessa fervura e tenta esfriar o sangue, tá? Agora tem outros que não estão preparados e ele se deixa influenciar pelos inimigos, tá? Então o inimigo percebeu que o sangue ferveu, vai lá e incentiva. Pô, dá o troco, quem esse cara está pensando que é? E o bobão entra, tá? O bobão entra e a coisa complica. Então, às vezes, sai brigas, às vezes sai até crime, tá? Por quê? Porque invigilância, tá? Então, Jesus foi bem claro, vigiai e orai. Então, vigia o quê? O teu sangue ferveu, vigia, vigia, vigia. E orai, o que é? Muda a tua sintonia, pensa, lembra o que você leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu, seu Nelson? Opa. Então, depende muito da gente, ainda é encarnado, tá? Não vamos desencarnar para lá depois de desencarnado, pedir socorro, os amigos espirituais. A gente tem que vigiar 24 horas por dia o nosso íntimo, tá? O que está acontecendo no nosso íntimo? Se surgiu uma revolta, se surgiu uma inconformação, a gente vigiando percebe. A gente entra em oração para mudar isso, tá? Para não deixar a coisa virar no que a gente está vendo aí, tá? O Paulo não se conformava de não ser aceito pela esmalha.
O que ele fez? Ele procurou o Alfredo, que era marido da Ismália, e fez uma fofoca tão terrível que a Ismália acabou doente, o Alfredo tudo desequilibrado também, porque nem conversou com a Ismália, tá? Aí foi interferência também dos irmãos, né? As maneiras erradas dele também, acho que os espíritos incentivavam mais ainda, né? Então, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, diz o Paulo, tá? Por quê? Porque tem 3 vezes mais desencarnado do que encarnado. Então, o espírito tem em todo lugar. E aqueles inimigos do passado, aquelas pessoas que não gostam de mim com motivo, não é sem motivo, elas estão de olho em mim. Então, quando ela vê, opa, o sangue do Toninho Bobão lá está fervendo, é nessa que eu vou. Por quê? Porque eu estou abrindo a porta para eles entrar, tá? Então, nessa fervida de sangue, se eu não vigiar e entrar em oração, eu dou passagem. Então, é o que você está falando, entendeu? Então, o amigo espiritual está louco para falar assim, calma, vai com calma, pensa bem, não vai reagir. E o outro está falando assim, não, quem ele pensa que é? Reage sim, esses caras estão pensando o quê? Então, aí agora, se eu entrar em oração, eu acabo ouvindo o amigo, o mentor, o espírito familiar. Se eu não entrar em oração, provavelmente esse inimigo, esse que tem conta a ajustar comigo, entra, tá? Vamos encerrar então, Barão? Deu a hora? Vamos? Legal. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.